Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de áudio e vídeo das nossas mensagens para te oferecer o nosso melhor. Você também pode melhorar a tua relação conosco se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos, participando dessa grande obra, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que conhece e ama ao Jesus ressuscitado e glorificado. A palavra de Deus diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz, em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual temos muito para dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Honras e glórias ao nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga maturidade espiritual no nome de Jesus. Meus amados irmãos, filhos amados do Deus vivente, como é o seu regime alimentar? O que você consome regularmente? Leite ou mantimento sólido? Não responda, meu amado irmão, minha amada irmã, porque essa é uma pergunta que no aspecto físico e material ninguém faz a ninguém, já que pela idade aparente das pessoas já sabemos a resposta de antemão. Mas espiritualmente não é assim. Existem crianças, pessoas de pouca idade física, que já deixaram para trás o leite espiritual e já ingerem alimento consistente. Mas existe também o oposto. Pessoas fisicamente maduras, mas que ainda não deixaram o leite espiritual. Mas então, que fique claro, meus amados irmãos, que existe alimento espiritual adequado para crianças e também outro tipo de alimentação ministrada aos adultos. Alimento sólido. Não pense que é tudo igual, porque não é. Um carro não dá a partida a 100 km por hora. Primeiro, ainda que por uma fração de segundo, ele se desloca a 1 km por hora, 10 km, 20 km, 50 km e daí por diante. De igual modo, meus irmãos, um avião
não decola a 10 mil metros de altitude. Inicialmente, ele voa por 1 metro, 100 metros, 1000 metros, enfim. Ninguém nasce com 18 anos de idade. Tudo ocorre dentro de um processo natural de evolução. Tudo muda, tudo se transforma a cada fração de segundo. E isso não é apenas no mundo físico em que vivemos. A Terra não para, está em constante movimento, com o seu giro em torno do seu eixo, que é a rotação, o movimento responsável pela geração do dia para a área do planeta que estiver voltada para o Sol e da noite para o lado oposto. E a translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol, que pela inclinação do seu eixo ocasiona as estações do ano. Mas o fato, meus irmãos, é que nada é estático no universo. Aquelas estrelas que você vê brilhando no céu são corpos celestes aparentemente inertes, mas que se movimentam a uma velocidade alucinante. E é curioso como provavelmente uma grande parte delas já nem existe mais. E o que vemos seja apenas a sua luz, um espectro luminoso que trafegou durante milhares de anos, atravessando o vazio para chegar até onde os nossos olhos conseguem captar. Tudo, absolutamente tudo o que existe está em um processo de constante evolução. A natureza não para e também não permite que nada, nem ninguém fique parado. Dentro desse cenário mutante, as únicas coisas que permanecem, meus irmãos, são o caráter e a palavra de Deus. Esse mesmo Deus que tudo criou e nos criou a nós para a ação, para sermos pessoas ativas, dinâmicas, e não para ficarmos estagnados ou perdidos no tempo. Marcos 13, 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Meus irmãos, bebê, menino, jovem, adulto, ancião, todos conhecemos muito bem o ciclo evolutivo do ser humano, até mesmo porque estamos dentro dele. O crescimento físico de uma pessoa é algo inevitável, incontrolável, e não depende das nossas vontades ou preferências. Muito embora, meus irmãos, quando somos crianças, ansiamos por nos tornarmos adultos. E quando somos adultos, desejaríamos voltar a ser crianças. Não é possível contender com a natureza. Não podemos escolher os caminhos dos nossos corpos. E tampouco temos qualquer ingerência na nossa estatura física ou no nosso estado de evolução. Todos nascemos, crescemos e, muito embora alguns tentem ignorar essa realidade, não tem jeito. Um dia, fisicamente, também morreremos. É notável o inevitável crescimento em porte de todo ser vivente, seja animal ou vegetal, o que não deixa nenhuma dúvida de que existe um Deus poderoso, grandioso, o supremo arquiteto do universo, no controle de tudo que existe. Lucas 12, 25.
E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Meus amados, cada fase da vida guarda as suas peculiaridades. Quando nascemos, nos alimentamos de leite. Inicialmente, o leite materno é o alimento completo, ideal e recomendado. Mas logo adotamos a mamadeira, a papinha, e assim seguimos evoluindo até que, com o passar dos anos, deixamos os alimentos de criança e passamos a consumir alimento sólido, mais consistente, comida de adulto, para podermos suprir a demanda de energia dos nossos corpos e permitir o nosso desenvolvimento físico e mental. Eu não conheço nenhum adulto que rejeite carnes, verduras e legumes e se alimente fisicamente de leite. E assim é também, meus irmãos, no âmbito espiritual. Porque nós fomos trazidos pelo Senhor a este mundo para evoluirmos amplamente em todos os aspectos. Mas ao contrário do crescimento físico, que ocorre naturalmente, o crescimento espiritual não acontece de forma espontânea, mas precisa ser estimulado através do nosso conhecimento da Palavra de Deus. Hoje, nós temos a Bíblia, mas na era bíblica também havia as Escrituras. E encontramos narrativa de várias pessoas com profundo conhecimento de Deus e da sua palavra. Pessoas com intimidade com o Senhor, como os profetas, e pessoas que até andavam com Deus, como é o caso de Noé. Todos espiritualmente bem evoluídos. Observem, meus irmãos, que a Bíblia destaca que João Batista, o primo de Jesus, e o profeta escolhido para preparar o caminho para o ministério do Senhor, era um menino que crescia em estatura, mas também se robustecia em espírito. Gênesis 6, 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Lucas 1, 7 e 6. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Meus amados, no trecho inicial que apresentamos, encontramos o comentário sobre a humildade e a grandeza
da obra realizada pelo nosso Senhor Jesus, o que gerou a salvação para todos os que lhe obedecem. Muita atenção, meus irmãos. A todos os que lhe obedecem. Alguns irmãos insistem em afirmar que a salvação é para todos, em geral, em contradição à palavra de Deus. Outra observação importante, meus irmãos, é que Jesus foi nomeado sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, pelo próprio Deus. E é o próprio Deus quem afirma que ele é sacerdote eternamente. Fica aqui, então, um alerta para os irmãos que ainda seguem o sacerdócio de Moisés. Vocês estão negando o sacerdócio eterno do Jesus ressuscitado e glorificado. E estão na desobediência para com Deus. Estão no pecado. Muito cuidado, meus irmãos, porque a própria Bíblia nos ensina que quando há mudança de sacerdócio, há também mudança da lei. O escritor do livro ainda esclarece que muitos não compreendem o novo sacerdócio de Jesus, que é o tratado da sua graça, porque se fizeram negligentes para ouvir e desprezaram a palavra da verdade. Esclarece ainda que, pelo tempo, algumas pessoas já deveriam ser mestres do Evangelho do Senhor, mas, no entanto, ainda são meninos, porque continuam a se alimentar de leite e não de mantimento sólido e consistente, e que, por isso, não estão aptos para discernir entre o bem e o mal. Hebreus 7, 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Muito embora, meus irmãos, a Bíblia nos instrua para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que vemos na prática é que, inexplicavelmente, a grande maioria das congregações continua oferecendo leite espiritual aos seus fiéis, sendo essa a razão pela qual grande parte do povo de Deus não segue ao Jesus vivo e presente. São irmãos que falam de Jesus, mas seguem a Moisés. Por outro lado, os irmãos também não procuram conhecer a palavra da verdade para evoluir espiritualmente. Então, rejeitam a pregação do verdadeiro Evangelho, porque preferem continuar recebendo alimento de criança, leite ou papinha, comida infantil. Notem, irmãos, que o Evangelho é um aprendizado permanente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, enquanto vivermos, sempre seremos alunos, mas o conhecimento adquirido nos coloca também na posição de mestres, nos revestindo da segurança necessária para transferir ensinamento válido para as outras pessoas. 1 de Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor,
como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, que Deus criou o mundo e que destruiu a humanidade com o dilúvio e salvou Noé e a sua família, que Davi matou Golias e que Jesus Cristo veio para ser crucificado e trazer a salvação, e que curou Bartimeu e curou também a mulher de fluxo de sangue, e que ressuscitou a Lázaro, e ele próprio ressuscitou ao terceiro dia. São informações importantes, mas esses são apenas os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. Não podemos, meus irmãos, passar a vida inteira revivendo as mesmas histórias, quando muito mais há para ser dito e compreendido. Não podemos limitar o nosso conhecimento bíblico, porque não é essa a vontade do nosso Deus. Já que se fosse assim, a Bíblia teria apenas algumas poucas páginas. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, nos recomenda abandonarmos todos os sentimentos maliciosos e, no início da nossa conversão, buscarmos o leite racional, não falsificado, para que iniciemos bem o nosso crescimento espiritual, mas que sejamos edificados, de modo que possamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Mas existem irmãos que estão ingerindo leite irracional e oferecendo sacrifícios carnais desagradáveis a Deus. Esses são os da lei de Moisés. Eles não entendem que nós precisamos praticar o cristianismo e não o judaísmo. 1 de Pedro 2:1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus amados, Jesus, quando falou aos seus discípulos acerca do fim da sua missão terrena e da sua iminente morte, revelou que tinha muito mais para lhes contar, mas que eles não podiam, naquele momento, suportar, o que indica que eles eram ainda meninos espirituais. E notem que todos eram judeus e viviam no judaísmo. Não há qualquer demérito
meus irmãos, em ser menino espiritual, mas apenas quando estamos no início da nossa vida cristã. Tampouco é desonroso ser judeu, quando se tem sangue judeu. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, insiste para que ele pregue a sã doutrina, mas adverte que muitos irmãos sentirão comichão nos ouvidos porque não querem ouvir a verdade e preferem viver das fábulas. Isso é muito grave, meus irmãos, porque existe nos dias de hoje congregações que, além de oferecer leite aguado aos seus fiéis, ainda pregam fábulas, que é justamente o leite falsificado. Esse não é o caminho para que o povo de Deus alcance a maturidade espiritual e muito menos a salvação. João 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. 2 de Timóteo 4, 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Meus amados irmãos, existem sinais que não nos deixam dúvidas, a nós, experimentados na palavra de Deus, de quais irmãos se encontram ainda na infância espiritual. Isso se nota, meus irmãos, até mesmo pela forma de saudação. Pessoas que se cumprimentam com expressões como Shalom, paz do Senhor, ou a paz, são pessoas que estão ainda engatinhando espiritualmente, porque essas são saudações típicas dos judeus e não são para nós gentios. Essa é uma forte indicação de que esses irmãos encontram-se ainda no Antigo Testamento, que foi abolido por Jesus, e estão vivendo no judaísmo e não estão convertidos ao cristianismo, e que seguem a Moisés e não a Jesus. São pessoas que não entendem que Deus escolheu os judeus para a salvação, não por causa do judaísmo, mas porque os amou. Mas ocorre que Deus nos amou, a nós, gentios, ainda mais. E sabe por quê, meu irmão? Porque Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, meus amados, deu a sua própria vida por nós, por amor. Mas foi por nós, meus amados, porque os judeus não creram nele. Fica claro, então, que existe um plano de salvação para os judeus e para os gentios, outro. Também existe uma saudação própria para os judeus e outra para os gentios. A forma de saudação, meus irmãos, para nós que vivemos na graça de Jesus, como nos ensina a própria Bíblia,
é graça e paz. E até mesmo o apóstolo Pedro, pregador da lei de Moisés e judeu por natureza, saudava os irmãos com graça e paz. Essa é a forma de saudação que Deus nos concede. Então, meus amados, não neguemos a graça de Jesus. 2 Coríntios 3:11. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Filemão 1:3. Graças a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Outro sinal da imaturidade espiritual, meus irmãos, e de que o irmão ou irmã ainda se alimentam de leite, são os jejuns, as vigílias, o batismo nas águas, a subida aos montes e os altos flagelos, ou seja, a lei de Moisés e o judaísmo. Como vimos anteriormente, nós estamos sob o sacerdócio eterno de Jesus Cristo e não mais de Moisés. Então, os sacrifícios da lei de Moisés hoje não passam de atos inúteis e desobediência. Deus espera de nós misericórdia e já não recebe mais nenhum sacrifício, além do nosso sacrifício vivo de louvor, que é o nosso culto racional a Ele. Esses atos sacrificiais, meus irmãos, indicam que a pessoa não está vivendo o sacerdócio de Jesus. Então está negando ao Senhor a sua graça e a toda obra por Ele realizada. E desse modo está na contramão de Deus. Como vimos no trecho inicial, Jesus se entregou à morte para a salvação dos que lhe obedecem e não dos desobedientes. Quando o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, diz que Cristo morreu por todos, compreendamos bem, meus irmãos, por todos os que são dele. E os que são dele são os que lhe obedecem. É curioso, meus irmãos, como as pessoas têm dificuldade em virar a página da Bíblia. A maior parte do povo de Deus está vivendo como um menino para Moisés e para o Cristo homem, ou o Cristo crucificado. E muito embora digam e aceitem que ele ressuscitou, poucos são os que se dispõem a viver
para esse Jesus que vive e reina para todo sempre. O Jesus espiritual, ressuscitado e glorificado. Ainda segundo a palavra de Deus, esses irmãos que negam a Jesus são servos e não filhos. No ato da sua morte, Jesus aboliu a lei de Moisés, com o seu jugo, sacrifícios, proibições e ordenanças, para que nós tivéssemos paz. E seguir a Moisés significa, então, ignorar toda a obra de salvação e crucificar de novo ao nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, já não o conhecemos deste modo. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Gálatas 4, 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Efésios 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Hebreus 6, 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo
e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Que perigo, meus irmãos! Olha o tamanho do perigo. Perigo de estar na lei de Moisés. Outros sinais, meus irmãos, da falta de crescimento espiritual são a incerteza da salvação e a falta de perdão entre as pessoas. Existem irmãos que dormem no céu e acordam no inferno, e vice-versa. Ora, estão com os nomes no livro da vida e de repente já não estão mais. Um dia são salvos e outro não são. Meus amados, vamos compreender uma coisa. Quem é salvo tem plena certeza da sua salvação e não vacila. O nosso Senhor Jesus, o nosso verdadeiro sumo sacerdote, ele é o mesmo e não muda. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E ele já sabe o que vai acontecer lá no futuro, no juízo final e no século vindouro. Porque ele está aqui, mas também já está lá. Ele não está preso ao tempo como nós estamos. E se ele diz que você será salvo pela sua graça, você será salvo pela sua graça, pela fé em Jesus, e não pelos sacrifícios da lei de Moisés. Meus amados irmãos, qual a dificuldade de crer no Deus que não mente? Com relação à falta de perdão, meus amados irmãos, todos temos obrigação de perdoar os irmãos. Não importa o que eles tenham feito. Quando Jesus disse 70 vezes 7, ele estava dizendo sempre, todas as vezes. Nós também já aprontamos tanto e com tantas pessoas, meus amados. E o nosso Senhor Jesus nos perdoou de tudo. Nos recebeu com todo o amor, como um filho pródigo. Mas ele requer que também perdoemos aos nossos irmãos. E se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Existem situações, meus irmãos, que nos ferem e magoam muito e nos dificultam liberar o perdão ou pedir o perdão devido a alguém. Mas isso só ocorre quando estamos vivendo na carne, nos alimentando ainda de leite. Precisamos crescer, meus irmãos, e evoluir para a vida em espírito e nos aperfeiçoar na forma como o Senhor nos quer. Então, não teremos dificuldade em perdoar e esquecer as ofensas recebidas dos irmãos. Do mesmo modo, será fácil reconhecermos e pedirmos perdão a todos os que, mesmo involuntariamente, ofendemos ou causamos algum mal. Atos 4, 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Tito 3, 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, o relacionamento entre os irmãos também revela em que fase do crescimento espiritual cada um de nós se encontra. Se existe ainda inveja, discussões e brigas entre os irmãos, ambos ainda são crianças espirituais. São pessoas carnais a quem se pode oferecer apenas leite espiritual para mantimento. Segunda de Coríntios 3, 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Meu amado irmão, minha amada irmã, mesmo que você seja fã do Antigo Testamento, mesmo que você ame o jugo da lei de Moisés, o judaísmo, e goste de saudar aos irmãos com shalom e a paz, e viva para o Jesus homem, ou Jesus crucificado, coisa que não deveria acontecer, lembre-se de que precisamos crescer e amadurecer espiritualmente para podermos consumir alimentação sólida e consistente. É impossível que uma pessoa conheça verdadeiramente ao Senhor Jesus, o nosso grande Deus vivo e presente, limitando-se apenas ao Antigo Testamento e aos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Deus
nos deixou a Bíblia inteira, para que a conheçamos integralmente. E justamente a parte que mais nos interessa, meus irmãos, porque é aquela que contém o Evangelho para nós, gentios, a nossa doutrina, aliás, o único Evangelho, que é a palavra da graça, se encontra nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, com a revelação que ele recebeu do próprio Jesus ressuscitado e glorificado, quando foi arrebatado ao terceiro céu. Precisamos conhecer, meus irmãos, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas precisamos viver conforme a orientação que o Senhor nos deixou através do apóstolo Paulo. E notem bem, meus irmãos, isso não significa seguir a Paulo, como pensam alguns, mas sim seguir a Jesus. Porque o Senhor nos entregou esse novo tratado da graça através do apóstolo Paulo. Nas cartas do apóstolo Paulo é onde encontramos alimento consistente para o nosso espírito. Paulo foi o apóstolo encarregado de pregar as verdades de Deus, as revelações do Evangelho da Graça para nós gentios. Observe, meus irmãos, que Jesus, ao enviar os seus discípulos para a divulgação das boas novas de salvação, os proibiu de pregar aos gentios e samaritanos, porque todos eles eram judeus. E as culturas gentílicas estavam separadas para receber o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Jesus nunca quis o povo gentio vivendo no judaísmo. Agora, porque existem tantos cristãos nos dias de hoje seguindo a extinta lei de Moisés, eu sinceramente não sei. O Antigo Testamento e a vida de Cristo são muito úteis para conhecermos o caráter e o amor de Deus para conosco. Mas nem tudo é para seguirmos. Ninguém vai se crucificar ou trair a Jesus ou destruir nações inteiras. Jesus nos quer vivendo pela sua graça, pela fé nele somente, na forma como ele nos revelou através de Paulo. Mateus 10, 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gálatas 1, 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelasse o Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Glórias a nosso Deus. Atos 9, 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos
os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, já não pode mais haver dúvidas de que precisamos deixar o leite espiritual e evoluir e crescer espiritualmente para agradar ao nosso Senhor. Mas atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. A palavra de Deus nos ensina que precisamos ser maduros do entendimento, mas intimamente puros como meninos, sem malícia. Mateus 18, 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não os fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, deixemos de lado as nossas vontades e façamos a vontade de Deus. Precisamos obedecer a Deus e não viver nessa eterna contenda com o Senhor. Quem somos nós para discutir com Deus Criador? Não podemos, meus irmãos, contrariar aquele que é maior do que o universo, aquele que nem mesmo o céu dos céus pode conter, e que mesmo assim decidiu habitar em cada um de nós, seus filhos. É verdade, meus irmãos, Noé andava com Deus, mas nós também andamos com Deus, com o Senhor Jesus, porque o seu Espírito Santo decidiu viver em nós. Que amor! Quanto amor, meus irmãos! Vocês se importam, porventura, com uma formiga? É claro que não. Quando estamos caminhando, ninguém vai olhando para o chão para se desviar delas. Mas pisamos em todas que estiverem no nosso caminho, sem qualquer tipo de preocupação. E quando estamos dirigindo, as atropelamos sem nem nos darmos conta. E também ninguém respeita os mosquitos. E quando possível, os destruímos a todos. Pois bem, meus amados, a distância que existe entre nós e uma formiga ou um mosquito, ou qualquer pequeno inseto, é infinitamente menor do que a distância e importância que existe entre Deus e cada um de nós. Mas mesmo assim, meus amados, Ele se importa, e muito, conosco, a ponto de deixar o seu trono celestial e descer do céu e vir a este mundo decadente para morrer
por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar. Não há maior amor do que este, meus irmãos. O mínimo que nós devemos fazer é amá-lo intensamente em retribuição, fazendo sempre a vontade dele. E a vontade dele, meus irmãos, é que nós cresçamos dia após dia na sua graça e no seu conhecimento, razão pela qual devemos buscar alimentação consistente. Leite não, meus irmãos. Alimento sólido. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Fique conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir no final. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Leite não, meus amados irmãos. Leite já não é mais para nós. Nós já crescemos, física e espiritualmente. Alimento sólido, alimento consistente. Essa é a vontade de Deus. Amém.